O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria! Segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, aqui em Curitiba. Estamos continuando o tema Domínio Manifesto, módulo 3. Hoje a parte 8 deste tema maravilhoso, a liberação soberana. Que Deus te abençoe enquanto você ouve essa palavra. Que todas as áreas sejam inundadas pela graça, pela misericórdia, pelo trabalhar do Espírito Santo. Ou como precisamos de aperfeiçoamento, né, meus irmãos? Quanto mais Deus nos restaura, quanto mais Deus amplia o odre, mais Ele coloca a revelação, mais flui a unção de Deus na minha e na sua vida. Estamos aqui felizes, agradecidos ao Senhor. Como Deus é bom. Tivemos um final de semana maravilhoso e começamos a semana cheio de boas expectativas, nos entregando ao Senhor, junto com os irmãos aqui. É para mim motivo, de grande alegria ter vocês junto comigo estudando a Bíblia dia a dia, crescendo juntos na graça e no conhecimento, Deus levantando uma geração de adoradores, em espírito e em verdade. Minha Bíblia está aqui aberta, queridos irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. Aqui está falando do rei Manassés, né? E ele angustiado, versículo 12, tá? 2 Crônicas 33, 12. E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Preciosos irmãos, ninguém desceu tão baixo aqui, diz a palavra, no versículo 9, que ele fez Judá errar mais do que as nações pagãs que Deus havia destruído pela idolatria. Ele teimou, ele pecou, a ira de Deus veio contra ele. Ele foi como um feiticeiro. Mas no cativeiro, ele se humilhou quando o exército da Síria o prendeu. Quando ele estava amarrado em cadeias e o levaram para a Babilônia, Manassés caiu em si e se humilhou. Isso me lembra o filho pródigo, que estava comendo junto com os porcos, e olha que nem comida dos porcos lhe davam. E quando o coração dele mudou e ele se arrependeu, a palavra de Deus mostra que o pai o recebeu devolvendo as vestes reais, o anel de autoridade, colocou as sandálias da pregação do Evangelho. Ministério, né? Meus amados, a iniquidade de Manassés, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é? É algo triste de se fazer com Deus, porque Deus não merece traição, Deus não merece da nossa parte desprezo. Meus irmãos, não queremos ser como a porca que volta para a lama depois de ter sido lavada, nem o cão que volta para o vômito após ser liberto daquele sofrimento. Voltar a comer a comida à mesa dos demônios? De jeito nenhum. Mas podemos ver a grande misericórdia de Deus, a qual quer nos levar ao arrependimento. Se para Manassés teve como ele voltar de coração, nós também podemos voltar de coração. Não vamos fazer como fez Josué quando perdeu a batalha lá em Ai. Ele começou a chorar e se jogou no chão. Deus disse: por que você está chorando? Levanta-te, conserta, porque tem pecado, e não serei com vocês enquanto isso não for consertado, e vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos enquanto tiver essa brecha, esse pecado
escondido por Acã. Isso nos ensina que quando começamos a colher os frutos da nossa desobediência, iniquidade, não adianta se fazer de vítima e não adianta se fazer de coitadinho, mas sim se arrepender de fato. Porque todos nós precisamos de consertos. Amados, Manassés teve a ira de Deus aplacada. E então vemos que a sua oração foi sincera. Olha, Manassés teve uma oportunidade, uma segunda oportunidade. Poucos têm. Muitos que estão no inferno gostariam de uma segunda oportunidade. Lá não há misericórdia mais, nem arrependimento que faça com que mude o destino. Caiu lá, só vai sair para o juízo final e lançado no lago de fogo de enxofre. O dano causado pela iniquidade não precisava ter acontecido. Claro que Deus perdoa, mas o pecado causa dano. Perda para a pessoa, para aqueles que ele ofendeu, para toda a nação, para o reino. Então, ele mudou o seu coração, mas o povo que tinha aprendido errado continuou seguindo aquilo. Às vezes, quando uma pessoa deixa de ser feiticeiro, ele é perdoado, mas aqueles que estavam seguindo ele abrem centros de feitiçaria e continuam. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o mal que nós fizemos pode ter afetado muitas pessoas. Eu não falo para culpa, eu falo para que a gente evite de envolver pessoas no pecado. Se uma pessoa se prostitui e se arrepende, ela é perdoada, mas as pessoas que ela viciou na prostituição, essas pessoas podem estar sofrendo até agora. Então, o pecado não afeta só a própria pessoa, mas afeta todos ao seu redor que estejam na carne vulneráveis. É como uma fábrica de pecados empesteando tudo ao seu redor. Agora, não podemos lamentar o passado, mas podemos nos arrepender de fato e começarmos uma nova semeadura. Manassés, ele foi pior que todas as nações ao seu redor. Ele fez coisas que os pagãos não fez. Sabe, amados, às vezes nós vemos o destemor dentro da casa do Senhor, que crentes que têm coragem de fazer coisas que nem o ímpio tem coragem. O ímpio é honesto, o ímpio sabe de palavra. Isso é muito triste, mas é uma safra onde aqueles que não estão se convertendo estão ficando 7 vezes pior. Porque o sol que amolece a cera, né? A cera, vamos chamar de coração quebrantado, que mistura a mensagem com a palavra. Aqueles que vão no culto e não se arrependem, acabam se endurecendo mais, 7 vezes pior, sabe? É impossível você ouvir o evangelho e continuar o mesmo. Ou você vai melhorar ou você vai piorar, né? Jesus diz antes não tivesse conhecido, né? Do que terem conhecido o santo mandamento, rejeitarem e voltarem para os ídolos. Amados, você que está aqui ouvindo essa palavra de orientação, de exortação, de encorajamento para uma nova vida a cada dia. Não sejamos os mesmos de ontem. A oportunidade está diante de nós. Podemos liberar coisas boas hoje, de começar uma nova semeadura, tá bom? Semeadura é aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pratica de boas obras, entende? Semeadura profética e atos proféticos num coração cheio de misericórdia. É o desejo de ajudar outras 8 bilhões de pessoas que estão agora como cegos, não é? Irmãos, a seara é tão grande e tão poucos ceifeiros que Deus possa nos incentivar nesta série maravilhosa a liberarmos o seu Espírito que quer passagem. Deus quer ser bom através de nós. Deus quer curar, libertar, santificar, ajudar aquele que está sofrendo. A unção é para isto, queridos. Olha, Deus nos salvou para as boas obras. Mas isso com alegria, com humildade, para a glória do Senhor, sabe? Você que está seguindo essa série junto comigo, veja que no cativeiro, ali na opressão, Manassés caiu em si. Que não seja preciso, queridos, que eu e você chegamos no fundo do poço, né?
para reconhecer que Deus é bom e que Ele é digno de adoração. Que não venhamos a agir de forma teimosa e negligente para que seja preciso uma situação assim muito drástica para cairmos em si. O coração quebrantado, ele é sensível e está se voltando a Deus voluntariamente. Amém, meus irmãos? Não é preciso que aconteça uma tragédia para que a pessoa veja que ela não está na fé, no amor, no perdão, na santificação. Não. Não é preciso que a casa caia, né? Olha, amados, manter uma comunhão diária com o Senhor é a melhor coisa. Manter uma comunhão fresquinha com o Senhor, de forma que Ele possa falar e nos livrar de equívocos que a nossa carne tenta nos convidar. Meus amados, se desviarmos muito do caminho, ficaremos surdos e somente uma tragédia poderá abrir os nossos ouvidos. Uma aflição como essa. Há pessoas que brincam tanto com Deus como Sansão, que só quando tem os olhos vazados é que cai em si. Não precisa isso. Eu creio que você pode vir a Deus voluntariamente, tá bom? Pela graça. Não quero que aconteça de o inimigo ter que bater em nós, para que nós venhamos a, então, começar a orar de fato, se entregar, se consagrar, fazer a vontade de Deus. Porque dizer não para Deus é dizer sim para o inimigo sempre. Nós podemos, queridos, você que está aqui, pedir: Senhor, me ajude a eu não me afastar de Ti, a eu não teimar em alguma coisa e nem negligenciar o que o Senhor tem para mim hoje, porque esses recursos são necessários. Humildade para reconhecer que eu preciso da Tua direção, da Tua força, do Teu amor, da Tua cura. Eu preciso da Tua provisão. E também aceito isso através do corpo de Cristo. Sabe, amados, não venha romper com o cabeça, mas também não venha romper com aqueles que são ungidos, tá? Porque essa comunhão, ela é altamente benéfica. Perdemos muito, sabe? Quando nos aproximamos de quem devíamos nos afastar. E nos afastamos de quem devíamos nos aproximar. Porque existem conexões espirituais, nós crescemos melhor quando estamos unidos àqueles que Deus levantou para nos ajudar, sabe? Todos nós precisamos de ajuda. Quando nós nos aproximamos da roda dos escarnecedores e investimos nosso tempo naquilo que não é pão, começamos a retroceder. Mas quando andamos com pessoas ungidas, isso nos afeta positivamente, sabe? As brasas juntos, elas se incendeiam. Por isso você diga: Senhor, a minha vida não é minha, na água do batismo eu me entreguei a Ti. Me ajude a seguir a Tua agenda. E essa agenda tem a ver com se aproximar de pessoas que realmente estão andando com Deus. Pessoas que têm coisas boas para passar para nós, sabe? Não apenas conteúdo, mas unção, amizade sincera. Meus amados, pede para o Senhor te afastar dos falsos amigos. Peça para o Senhor te afastar de pessoas que te afastam de Deus. Não, nós não devemos nos apegar em pessoas, sabe? A paixão é maligna. Mas eu acho que discernir o corpo é saudável. Ver que a unção está fluindo e dizer: olha, a unção está fluindo aqui, vou ficar aqui. Entendeu? Meus amados, preciosos irmãos, há muitos vasos de Deus nessa terra, mas há muitos que não são. É preciso discernir não a aparência, não dons, mas é pelo fruto que conhecemos a árvore. Olha, é preciso estar prudente, porque a Bíblia diz em Mateus 24, que nos últimos dias muitos falsos profetas se levantariam, faziam sinais e enganariam até possível, se fosse possível, os escolhidos. Então, eu quero dizer para você: Deus me ajude a descobrir realmente onde há unção, não onde parece ter unção. Porque a falsa sabedoria, ela impacta os ingênuos. A falsa pregação, ela agrada a carne. Mas a verdadeira mensagem nos desafia a renunciar à carne, tomar a cruz e entrar cada vez mais na dimensão do Espírito. Quando falamos em liberação soberana, estamos falando em constância diante de Deus e daquilo que Deus tem para nós. Quando estamos andando com Deus e andando no caminho que Deus propôs, junto com pessoas que Deus propôs,
O crescimento é inevitável, é uma questão de tempo. Você já notou que quando Pedro se uniu aos judaizantes, ele começou a retroceder e foi repreendido por Paulo? As más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a pessoa é boa, mas não sabe escolher amigos e acaba se aproximando de pessoas vampiras que as afastam do evangelho. E elas nem percebem. Existem amizades que parecem ser amizades, mas nos afastam do evangelho. Devemos discernir isto. O que é de Deus nos aproxima de Deus. O que é de Deus nos incentiva a níveis mais profundos com Deus. Sabe, são poucos aqueles que nos aproximam de Deus. Olha, valorize aqueles que te aproximam de Deus. Realmente tenha tempo para aqueles que andam com Deus. Alguém que tem algo relevante e ungido, como o pastor Wilson pregou ontem, que não basta ser uma testemunha, é preciso estar cheio do Espírito Santo para entregar esse testemunho com unção. Muito boa a mensagem do pastor Wilson. A missionária Rosana falou também sobre passar sobre aflições, mantendo a comunhão com o Senhor e o ânimo, né? Lá em João 16, 22, ele diz assim, ó: eu vou te dar uma paz, uma alegria que ninguém poderá tirar. Sustentado com graça, você vai atravessar essa tão curta jornada comparada com a eternidade. É tão curta a jornada aqui nessa terra. Diga a Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado nessa minha curta jornada. Quero que o Senhor seja conhecido por mim, através de mim. Eu quero progredir aos teus olhos, de fato. Porque existe coisas, amados, que parece progresso espiritual, mas na verdade é esforço humano, religiosidade, culpa. Não é a graça produzindo através da fé. Porque se a graça nos salva através da fé, a graça nos santifica através da fé. E a fé é a dependência total da graça. A fé tem a ver com comunhão, temor e dependência. A fé de Abraão não era fazer um filho para Deus. Não era produzir. Não era mudar o seu desempenho. A fé de Abraão era depender que Deus poderia dar isso no tempo certo. Esperar em Deus, às vezes, é o maior desafio de todos. A fé, muitas vezes, tem momentos de espera, esquinas onde temos que fazer decisões. Olha, amados, só mesmo o Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza. Quando falamos em liberação soberana, estamos falando que aquilo que flui de uma pessoa que anda com Deus é decisivo. Amados, Deus nos confirma. Aquilo que flui de nós, olha, é soberano porque vem de Deus, somos só canais. Veja um exemplo de liberação soberana. Lá em Ezequiel 37:7 e até o 9 diz, olha, quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. Isso é liberação soberana. Ele tinha uma comunhão fresquinha com Deus, para ouvir a Deus, certo? A fé vem pelo ouvir, mas ela sai pelo ato profético, pela liberação soberana. Então Ezequiel tinha uma comunhão com o Senhor para ouvir a sua palavra, assim como Moisés tinha uma comunhão com Deus para ouvir. Agora toca o mar, agora fala isso. E as pragas vinham, né? Então aquilo era soberano, não tinha quem parasse as pragas, porque a confirmação soberana de Deus torna os atos proféticos não envergonhados e o inimigo não pode impedir. Até que os magos de Faraó tentaram fazer igual, mas não conseguiram, foi inferior, porque a cobra, a serpente que Moisés fez do seu cajado, engoliu todas aquelas outras fake, né, dos magos lá. Então, quando temos uma comunhão com o Senhor, podemos dizer como Pedro e João, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é uma liberação soberana. Ou Lázaro sai para fora, isto é uma liberação soberana. São os atos proféticos de pessoas que realmente andam com Deus. Não as de Seva, os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, e apanharam do diabo. Isso não tem nada a ver com unção e manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito, no Salmo 1, né, compara uma pessoa que está se nutrindo com graça como uma árvore plantada ao lado de ribeiros, né,
e que dá seu fruto na estação própria, ou seja, esse fruto é a expressão de Deus através de nós. É a confirmação soberana de Deus nos atos proféticos que Ele inspirou e que nós abrimos nossa boca e Ele encheu.